It's good to be back with you again this Sunday. É bom estar de novo convosco este domingo, After having a delightful week with your pastor and his family, depois de ter passado uma semana maravilhosa com o vosso pastor e a sua família. I want to appreciate you for your kindness to me and my family. Quero agradecer-vos pelo vosso cuidado com a nossa família. It has been a joy to be here in Portugal. Tem sido uma grande alegria, um grande gozo estar aqui convosco e neste país. And I have even tried to look a little Portuguese. E tenho tentado até parecer um pouco mais português. Ele deixou crescer a barba um pouco. I guess your pastor influenced me. Penso que o vosso pastor influenciou-me. But again, let me thank you for your kindness in bringing us over and allowing us to spend this time with you. Mas quero-vos agradecer por nos terem trazido aqui e por terem permitido que nós pudéssemos passar este tempo convosco. As I shared with you last week, it was a great joy to have your pastor with us for so many years. Tal como disse o domingo passado, foi uma grande alegria poder ter o vosso pastor e a sua família connosco durante quase 10 anos. And maybe when I retire, I will come spend 9 years with him. E talvez quando nós nos reformarmos, talvez venhamos passar aqui 9 anos com eles. Thank you again. Mais uma vez, obrigado. Let's look at our passage and read it from Matthew chapter 18. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 16, dos versículos 13 a 18. Mateus 16, 13 a 18. Diz-nos assim a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem sentar. Last week, I gave a lengthy introduction stating the confusion in the church today. Shorter sentences. Shorter sentences. Shorter. Na última semana, dei-vos uma introdução muito longa acerca desta passagem e comecei com o primeiro ponto. What constitutes the church? E fizemos esta pergunta: o que é que constitui uma igreja? How do we know the real church? Como é que nós podemos conhecer a verdadeira igreja? How do we recognize the false church? Como é que reconhecemos uma igreja falsa? How does the church grow? Como é que uma igreja pode crescer? Now, we only looked at my first point last week. Na última semana vimos apenas o primeiro ponto. What did Jesus mean by, O que é que Jesus quis dizer com I will build my church? eu edificarei a minha igreja? We saw that the church lies at the very heart of his ministry. Vimos que a igreja ocupou um espaço central no coração do ministério de Jesus. He was committed to this task. Ele era completamente focado nesta tarefa. It is evident that he loved the church, Era evidente que ele amava a igreja. for there is no greater love than dying. Porque não existe maior amor que este, que dar a vida. The church was not an afterthought, A igreja não foi um pensamento posterior, but it was the focus and purpose of his ministry. mas foi o foco e o propósito do ministério do Senhor Jesus. Remember, there is only one universal church. Lembrem-se, existe apenas uma igreja universal. The Greek word ekklesia, A palavra grega eklesia, out of, called out ones. trazido de fora de It is those who are called out of the world aqueles que são chamados do mundo to be a Christian congregation, para serem uma congregação cristã, called out of darkness to live and to worship for God. chamados das trevas para viverem em adoração a Deus. The church has always been Christ's plan.
A igreja sempre foi o plano de Jesus. It began small in the Old Testament, Começou pequena no Velho Testamento, but it grew in the New Testament. mas cresceu no Novo Testamento. Who is included in the church? Quem está incluído nesta igreja? All who are redeemed by his blood. Todos aqueles que foram redimidos pelo seu sangue. Those who have fled to Christ in repentance and faith. Aqueles que correram para Jesus e colocaram nele a sua fé. Been changed by grace. Que foram transformados pela sua graça. Become a new creature. Que se tornaram novas criaturas. They are in Christ. Estão em Cristo. They are called by various names in the New Testament. São chamados no Novo Testamento de várias formas. Called out ones. Aqueles que são chamados. Chosen, elect, saved. Escolhidos, eleitos, salvos. Redeemed, justified. Redimidos, justificados. Sanctified, children of God. Santificados, filhos de Deus. Peculiar people, holy people. Povo peculiar, uma nação santa. The body of Christ. O corpo de Jesus Cristo. Notice how Jesus reveals. Notem como Jesus revela that the church belongs to him. Que a igreja pertence a ele. For he says, my church. Porque ele diz, a minha igreja. It's his possession. É a sua possessão. Since he purchased it and redeemed it with his blood. Porque ele a comprou e redimiu com o seu próprio sangue. It is his treasured possession. É o seu tesouro peculiar. His bride. A sua esposa, a sua noiva. So my first point informs us. Portanto, o ponto da semana passada informa-nos what Jesus meant when he said, que Jesus quis dizer quando disse, I will build my church. Eu edificarei a minha igreja. Our second major point, o segundo ponto principal, Jesus is the builder. Jesus é o edificador, é o construtor. He uses the personal pronoun. Ele utiliza este pronome pessoal. I. Eu. But by what does he mean when he says builds his church? Mas o que é que ele quer dizer quando diz edificarei a minha igreja? There's a threefold answer. Existem três respostas para esta pergunta. First, he builds his church. Em primeiro lugar, ele edifica a sua igreja by dying to remove the sins of his people. Morrendo para remover o pecado do seu povo. Those who are brought into the church. Aqueles que são trazidos para a igreja. A redeemed people, a forgiven people. São povo redimido, povo cujos pecados foram perdoados. Cleansed, made holy, acceptable. Limpos, tornados santos, aceites perante Deus. It is due to the work of Christ. É por causa da obra do Senhor Jesus. What we call his active and passive obedience. Aquilo que nós chamamos da sua obediência passiva e ativa. He bore our sins. Ele levou sobre si os nossos pecados. He was wounded for our transgressions. Ele foi por causa das nossas transgressões, ele foi ferido. Beaten for our iniquities. Foi batido por causa das nossas iniquidades. Smitten for our wickedness. Foi siga. Nailed to the cross. Foi crucificado àquela cruz. So that he might experience the wrath of the Father for us. Para que ele levasse sobre si a ira do Pai. He became the sinner. Ele tornou-se o pecador. So that we might be accepted by the beloved. Para nós podermos ser aceites por ele. Second, he builds his church by his resurrection. Em segundo lugar, ele edifica a sua igreja através da sua ressurreição. He didn't remain in the grave. Ele não permaneceu no túmulo, but he was victorious over death. Mas ele foi vitorioso sobre esta mesma morte. To prove that he was the Messiah, the Son of God. Para provar que ele era o Messias, o Filho de Deus. That he came to redeem his people. Que ele veio para redimir o seu povo, para comprar o seu povo, para salvar o seu povo. The message of the angels at the grave. A mensagem dos anjos no túmulo. Was that he was not here, he is risen. Ele não está aqui, ele ressuscitou. He rose again and ascended to the Father's right hand. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, onde se sentou à destra do Pai.
to be the mediator for the church. para ser o mediador do seu povo, a igreja. Third, by the direct declaration of the gospel. Em terceiro lugar, Jesus edifica a sua igreja através da declaração do Evangelho. At Pentecost, Peter stood up and proclaimed the gospel. No dia de Pentecostes, vemos o apóstolo Pedro a proclamar este mesmo Evangelho. He said, Ele disse: God has made this Jesus, Deus fez deste Jesus, whom you crucified, aquele que vocês crucificaram, the Lord in Christ, o Senhor e Cristo. and the Holy Spirit came and the people cried out, E o Espírito Santo desceu e o povo clamou: what shall we do? O que é que devemos fazer? And Peter answered, E Pedro respondeu: repent and be baptized. Arrependam-se e sejam batizados. 3,000 believed, 3.000 acreditaram naquele mesmo dia. and the church multiplied 21 times. E a igreja multiplicou-se 21 vezes. By the preaching of the gospel, Pela pregação do Evangelho, he glorious fulfilled the promise ele cumpriu de forma gloriosa a sua promessa to fulfill his church. para cumprir na sua igreja. And he continues to build his church. E ele continua a edificar a sua igreja. And he will build it until the end of time, E ele irá edificar a sua igreja até ao final dos tempos. until all of the elect are brought in. Até que todos os eleitos possam ser trazidos para a igreja. We can say in one sense Nós podemos dizer de uma forma that the church was founded by the Trinity. que a igreja foi fundada pelo Deus triuno. The Father chose, O Pai escolheu, the Son redeemed, o Filho redimiu and the Holy Spirit applies the work of redemption. e o Espírito Santo aplica ou faz real, de forma experiencial, esta salvação. But we see that Jesus Christ is Mas vemos que Jesus Cristo é, preeminently the Savior of the church. de forma preeminente neste trabalho de salvação, For o this, Salvador da igreja. for this is his special work. Porque este é o seu trabalho, esta é a sua obra peculiar. He came to this earth Ele veio a esta terra to redeem his people. para redimir o seu povo. As John 1:12 says, Tal como lemos em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. but how does he oversee the building of the church? Mas como é que ele supervisiona então a edificação da sua igreja? He gives pastors and teachers to equip the people. Ele dá pastores e professores para equipar a sua igreja. Ephesians 4, Efésios 4, 11 through 15 says, 11 a 15 diz: Efésios, capítulo 4, 11 through 15, yeah. 11 a 15, diz-nos assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. So Jesus blesses the church with this gift, Por isso, Jesus abençoa a sua igreja com este dom. pastors and teachers, Pastores e professores. and they preach the gospel. E eles pregam o Evangelho. As 1 Corinthians 1:21 says, Como lemos em 1 Coríntios 1:21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. the task of the preacher is to preach the word of God, A tarefa do pregador é pregar a palavra de Deus. not his ideas or opinions or political agenda, Não as suas ideias ou opiniões ou agenda política, but the word of God. mas a palavra de Deus.
It's amazing how Jesus Christ builds his church. É extraordinária a forma como Jesus edifica a sua igreja. He chose the most unlikely people, Ele escolheu as pessoas que nós menos esperávamos. fishermen and tax collectors, Aqueles pescadores e aqueles coletores de impostos. the demoniac, the blind beggar, Aqueles que estavam possuídos por demónios ou os cegos. women, and all kinds of people followed him. Mulheres e todo tipo de pessoas seguiam-no. And at Pentecost, Peter took the keys E no dia de Pentecostes, Pedro pegou nas chaves and opened the kingdom of heaven e abriu o reino dos céus by preaching the gospel. pela pregação da palavra. And as we saw, the church grew. E como vimos, a igreja cresceu. And Jesus continues to fulfill his glorious promise. E Jesus continua a cumprir a sua promessa gloriosa. But it did not stop there at Pentecost. Mas não terminou ali no dia de Pentecostes. Acts chapter 4, 5,000 were added. Atos 4, 5.000 foram acrescentados. Acts 5 says, and more were added. Atos 5 e mais foram acrescentados. Acts 6 says, the number of disciples multiplied. Atos 6, o número dos discípulos multiplicou. Acts 9, it says it multiplied. Atos 9 diz que a igreja multiplicou. Many continued to be added to the church. E muitos continuaram a ser acrescentados à igreja. Some are like Saul. Muitos como Paulo, Who would- Saulo. Who would have ever thought he would have been in the church? Quem alguma vez poderia pensar que ele poderia pertencer a esta igreja? But even some here this morning are like that. Mas talvez alguns dos que estão presentes aqui nesta manhã são como Saulo. Who would have ever thought you would have been in the church? Quem é que poderia alguma vez pensar que tu pudesses pertencer a esta But igreja? that I would have been in the church. Ou de que eu pudesse pertencer a esta igreja? God brings his people into the church. É Deus que traz o seu povo para a igreja. I'm glad that the building of the church Eu estou contente, estou alegre que a edificação da igreja is not dependent upon my ability. não está dependente das minhas habilidades. John 12, 36, 32 says, João 12, John 12, 12, 32. João 12, 32 diz-nos assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. The Word and the Spirit bring about regeneration and sanctification. É a palavra e o trabalho do Espírito Santo que trazem esta regeneração e santificação. It is your pastor's duty É a responsabilidade do vosso pastor to see that Jesus Christ is formed in you. de procurar que Jesus seja formado em vocês. He must be obedient to his calling Ele deve ser obediente à sua chamada to see that you become more Christ-like. para poder levar-nos a que vocês sejam cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. You are to have the mind of Christ, Devem ter a mente do Senhor Jesus. and that takes place through the Word of God, E isso acontece através da pregação e do ensino da palavra de Deus. being taught to you and applied by the Holy Spirit. Procurar ensinar e aplicar através do poder do Espírito Santo. Listen to what Paul wrote in Philippians 2, 12 and 13. Ouçam o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Porque é Deus o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. And he also says in Ephesians 2:10, E também diz em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Jesus Christ is the builder, Jesus é o edificador, é o construtor, and we are his workmanship. e nós somos a sua obra. Our third major point, O terceiro ponto principal, the foundation of the church. a fundação ou o fundamento da igreja. Jesus says, upon this rock. Jesus diz sobre esta pedra. Now, this is a very controversial verse. Este é um texto muito controverso. Rome says that it literally means Peter. A Igreja Católica diz que significa o apóstolo Pedro. They believe that Peter is the rock. Eles acreditam que Pedro é a rocha.
the founder of the church, o fundador da igreja, and that he held the role e de que ele tem um papel as the first vicar of Christ. como o primeiro victor ou substituto de Jesus no seu lugar, Which is passed down from one to the other. que passa, de acordo com a Igreja Católica, como a chamada sucessão apostólica, papas. Our 1689 confession A nossa confissão de fé de 1689 strongly speaks against this, fala de forma clara contra este ensino and rightly so. e de forma correta. Now, reformers don't say Os reformadores não dizem that these words don't refer to Peter at all, que estas palavras não se referem de todo ao apóstolo Pedro, or any sense of the word, em algum sentido desta afirmação. for the name Peter does mean stone rock. Porque a palavra Pedro, Cefas, no original, significa de facto pedra ou rocha. E, portanto, existe aqui um trocadilho que é feito no original. But we believe that Jesus is referring to Mas nós acreditamos que Jesus está a referir-se the content of Peter's confession. à confissão do próprio apóstolo Pedro, não ao próprio Pedro. We see the divine revelation Vemos que a revelação de Deus, a revelação divina, in this confession he gave. nesta confissão que ele deu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. This is confirmed there in verse 17. Isto é confirmado no versículo 17. Listen to what it says. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. So we see that the confession came from God. Vemos que a confissão que saiu da boca de Pedro não veio de Pedro, mas veio do próprio Deus. Also later in Matthew 18:18, Vemos também em Mateus 18:18, it's clear that the keys are given to all the apostles. vemos que as chaves do reino não são dadas apenas a Pedro, mas a todos os apóstolos. But we know that Peter did have a historical primacy. Mas sabemos que historicamente Pedro teve esta preeminência. He was the first apostle Ele foi o primeiro apóstolo, to extend the gospel to the Gentiles. foi o primeiro que pregou o evangelho aos gentios. His leadership and teaching A sua liderança, o seu ensino, set for the church to expand and mature. levou a que a igreja pudesse crescer e amadurecer. But nothing like what the Roman Catholic Church teaches. Mas nada como aquilo que a Igreja Católica de facto ensina. Listen to what Calvin says. Vejam o que Calvino disse sobre esta matéria ao falar sobre este texto. Ele diz: é uma inferência tola dos papistas, e os papistas referia-se àqueles que se submetiam ao Papa e aos seus ensinos. Portanto, era uma palavra, um termo pejorativo. É uma inferência, disse ele, tola dos papistas, que ele, Pedro, recebeu a primazia e se tornou o chefe universal de toda a Igreja. Ser elevado ao mais alto lugar de honra entre algumas pessoas é uma coisa diferente de abraçar o mundo inteiro sobre o seu domínio. So we believe Por isso nós acreditamos that Jesus is stating que Jesus está a dizer that it's the truth that Peter declares, de que é a verdade que Pedro professa, which Christ builds his church upon. de que Cristo edifica a sua igreja. Esse é o fundamento é o Evangelho. É Ele mesmo. São crentes que professam o Evangelho, que é o fundamento da igreja. This truth is proclaimed by Peter and the apostles. Esta é a verdade que é proclamada e ensinada por Pedro e pelos apóstolos. The church is built upon this foundation, A igreja foi fundada sobre este fundamento, laid out by the apostles, que foi colocada à frente de toda a gente pelos apóstolos. as stated in Ephesians 2:20. Tal como diz em Efésios 2:20, quando Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. It is built upon the chief cornerstone, Jesus Christ. Este edifício está sob esta pedra de esquina, esta pedra principal, que é o próprio Senhor Jesus. As Isaiah 28:16 states. Tal como lemos em Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada,
pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Professor Sinclair Ferguson said, E Sinclair Ferguson disse: a igreja que Jesus edifica é construída sobre os alicerces dos discípulos que carregavam a cruz. so Jesus isn't telling Peter Portanto, Jesus não está a dizer a Pedro that he is the savior of the church. que ele é o salvador da igreja. He is simply stating Ele está simplesmente a dizer that he is going to be used que ele vai ser usado to build his church. para edificar aquela que é a igreja de Jesus. Ele é um instrumento, não é a razão ou o fundamento. As you read the Gospels, Tal como lemos nos Evangelhos e à medida que os lemos, whose name is usually first? qual é o nome que vem normalmente primeiro? It is Peter. É Pedro. Peter became the chief leader of the Church of Christ. Pedro tornou-se rapidamente como que o líder na igreja. He didn't have any supremacy. Ele não tinha nenhuma supremacia, por assim dizer. Paul makes that very clear in 1 Corinthians 1. Paulo torna isto muito claro em 1 Coríntios capítulo 1. It wasn't Paul, Apollos, or Peter. Não era Paulo, Apolos ou Pedro, But Christ. mas Cristo. But Jesus Christ used Peter in a very special way. Mas o facto é que Jesus, o Senhor Jesus, na sua soberania, utilizou Pedro de uma forma especial. What is so amazing O que é extraordinário is that Jesus took Peter, é que Jesus tomou a Pedro, this one who had rebuked him, este que o tinha procurado corrigir, denied him, que o negou, and deserted him, que o desertou, and he used him in such a glorious way. e é este mesmo que Jesus vai usar de forma tão gloriosa. Even Peter struggled with this privilege. Mesmo Pedro lutou com este privilégio. John Calvin says, Calvino disse: os discípulos achavam quase impossível de acreditar que era através de pessoas como Simão Pedro que eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. often God takes the worst of the worst Muitas vezes Deus utiliza o pior dos piores and makes them the best of the best. e torna-os o melhor dos melhores. That's God's amazing grace. Isso é aquilo que chamamos a maravilhosa graça do nosso Deus. The entire Christian church Toda a igreja cristã is built upon this confession by Peter. é edificada sobre este fundamento que saiu da boca de Pedro. And the apostles laid the church's foundation E os apóstolos construíram este fundamento da igreja by preaching this great confession. ao pregarem esta grande confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Listen to what Ephesians 2:19 through 20 says. Vejam o que lemos em Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Our fourth major point, Nosso quarto ponto principal, the conflict. o conflito. The gates of hell shall not prevail. As portas do inferno não prevalecerão. The church throughout history A igreja, durante toda a sua história, has faced many conflicts. teve de enfrentar muitos conflitos. The devil in the world hates Jesus Christ, Satanás e o mundo odeiam Cristo, hates the gospel, odeiam o Evangelho. and are constantly opposed to his church. Estão constantemente a opor-se à sua igreja. But yet the church Mas ainda assim a igreja is storming the gates of hell. está a puxar as portas do inferno e elas não prevalecem. J.C. Ryle says, J.C. Ryle disse: onde existe graça, existe conflito. where there is conflict, where did this conflict begin? E onde é que este conflito começou? In the very beginning, in Genesis chapter 3. Começou no princípio de todas as coisas, como lemos em Gênesis 3:15. And we see that Satan continues to use the children of this world E vemos que Satanás continua a utilizar os filhos deste mundo
to do his work. para fazer o seu trabalho. And sad to say, E infelizmente podemos dizer some are even in the visible church. que alguns desses mesmo permanecem na igreja visível. Since the beginning, Desde o princípio, he has been at war with the church. ele tem estado em batalha contra a igreja. We see it throughout the Old Testament Vemos durante todo o Velho Testamento, in redemptive history, na história redentora, where we see that God continues to fulfill that promise mas vemos que Deus continua a cumprir aquela promessa, given in Genesis 3:15. dada em Gênesis 3:15 acerca da semente. And even though Satan E mesmo que Satanás did all that he could to prevent this, tenha procurado impedir que esta promessa fosse cumprida, we see that God was victorious. vemos que Deus foi vitorioso And he sought to use Peter, e procurou utilizar Pedro, that is Satan, isto é, Satanás procurou utilizar Pedro. to prevent Jesus from going to the cross. Então o próprio Pedro, ele mesmo foi usado We know, por Satanás para impedir que Jesus fosse à cruz. we know that Satan's deceitfulness is great. Sabemos que Satanás tem um grande poder enganador. He continues to seek to hinder the work of Christ. Ele procura e continua a procurar impedir There, a proclamação do Evangelho e o trabalho de Jesus. there are those in the visible church Existem mesmo aqueles que dentro da igreja visível, ou seja, membros de uma igreja local, that fall prey to him. que continuam a ser presas dele. Paul warned the Ephesian church at Ephesus E Paulo avisou disto mesmo, a igreja de Éfeso, that savage wolves would come in. de que lobos iriam vir. And he also stated E ele próprio disse that we are not ignorant of Satan's strategies, que nós não somos ignorantes das estratégias de Satanás, that there will be opposition on the outside de que haverá oposição de fora, and there will be conflict on the inside. mas também haverá conflito dentro. And we are to be ready E nós devemos estar prontos for the spiritual war. para esta guerra espiritual. We are to put on the whole armor of God Devemos colocar toda a armadura de Deus and enter into the battle. e entrar nesta batalha, Satan's followers hate the truth porque os seguidores de Satanás odeiam a verdade, because the truth porque a verdade destroys the stronghold of Satan. destrói estas paredes, estas portas do inferno de Satanás. And we know that there will continuously be wars with Satan E nós sabemos que esta guerra continuará, all the way until Christ returns. sempre até que Cristo volte. Jesus never promised us Jesus nunca nos prometeu complete peace from this. uma paz completa destas coisas, ou proteção completa destas coisas. Jesus told his disciples Jesus disse aos seus discípulos to count the cost, para contarem o custo, o preço, to take up the cross, para pegarem na sua cruz, to deny self. para negarem-se a si mesmos. He called us to endure hardship. Ele exortou-nos a podermos perseverar no meio das dificuldades e das provações, For the sake of the gospel, em favor do Evangelho. not simply to enjoy this life, Não apenas para aproveitarmos esta vida, como muitas vezes ouvimos, but to go to battle, mas de entrarmos nesta batalha, conscientes desta batalha, and that he will be victorious. e de que Ele sairá vitorioso. Millions have literally died for the gospel. Milhões, durante a história, literalmente morreram em favor deste Evangelho. One report stated Report disse 55,000 Christians die every year. 55.000 cristãos morrem todos os anos. They say by the year 2025, Que em 2025, 210,000 will be martyred yearly. 210.000 morrerão em favor do Evangelho todos os anos. 20 million around the world suffer 20 milhões à volta do mundo são perseguidos e sofrem some kind of persecution for algum being a tipo de Christian. perseguição por serem cristãos. 20 milhões. Fifth, we have the confidence Em quinto lugar, temos a confiança. shall not prevail against it. Não prevalecerão
contra a igreja. This is a wonderful promise that Jesus has given us, Isto é uma maravilhosa promessa que Jesus nos deu, that his church will persevere. que a sua igreja irá perseverar. As long as there is a world, Desde que haja mundo, enquanto houver mundo, there will be a church. haverá uma igreja. Paul tells us that we are more than conquerors. Paulo diz-nos que nós somos mais do que vencedores. Even in the darkest days of history, Mesmo nos momentos mais escuros da história, Christ has had a faithful people. Cristo sempre teve o seu povo fiel. John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, John Wycliffe, John Huss, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin Martinho Lutero, João Calvino, were just a few of the reformers são apenas alguns dos nomes dos reformadores, used of God to bring the church usados por Deus para trazer a igreja back to this biblical foundation. de volta a este fundamento bíblico. The church has never been without a witness. A igreja nunca ficou sem alguma testemunha. Some have backslidden, Alguns falharam, like David and Peter. como David, o próprio rei David e o próprio apóstolo Pedro. Others have experienced great doubt and fear, Outros sentiram muitas vezes dúvida e medo, like Elijah and the disciples. como Elias e os discípulos. But all of God's chosen people Mas todos aqueles que são os seus eleitos will be at the wedding feast, estarão naquele dia, naquela cerimónia, naquele banquete de casamento, and join with Jesus Christ, our bridegroom, eternally. desfrutando o tempo com Jesus Cristo, o nosso noivo. God may allow the devil Deus pode e permite Satanás to treat some of us like Job. de tratar alguns de nós como, por exemplo, tratou a Jó. Some put in prison, Alguns podem ser colocados na prisão, others burned and tortured, outros queimados e torturados, and even killed for the gospel. e até mortos pelo seu testemunho do Evangelho. But after they had killed the body, Mas depois de terem morto o corpo, they can do no more. não podem fazer mais. They cannot kill the soul. Não podem matar a alma. Remember the apostles' attitude Lembrem-se da atitude dos apóstolos in Acts 5:41. em Atos 5:41, quando nos diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. What a glorious privilege it is to be included in his church, Que privilégio glorioso de ser incluído to be na able sua igreja, to worship and serve the living God, de poder adorar e servir o Deus vivo, to be called his chosen people. de sermos chamados o seu povo escolhido. The church is A the igre- center of Jesus' mission and ministry. A igreja é o centro do ministério de Jesus. My question is A minha questão é: it the center and vision of your ministry? será que é o centro do teu ministério, do teu serviço, da forma como tu vives? Most would say, Muitos dirão: my family is the focus of my vision. a minha família é o foco da minha vida. Now, that's not a bad thing. Isso não é uma coisa má. The family needs to have a high priority. A família deve, de facto, ocupar um lugar prioritário na nossa vida. We need godly families, Nós precisamos de famílias santas, but it must never come at the expense of the church. mas isso nunca pode acontecer às expensas da igreja, colocando a igreja em segundo plano. Have you ever considered this? Alguma vez consideraste isto? As precious as your family is, Quão preciosa a tua família seja, your personal immediate family a tua família mais próxima is only imediata a temporary arrangement. é apenas um arranjo temporal. But your church family Mas a tua família da igreja, os teus irmãos e irmãs em Cristo, is a family for all eternity. essa é uma família eterna. This is why it's so glorious É por isso que é tão glorioso. for your entire personal family to be in Christ. Para que toda a tua família de carne esteja em Cristo. Members of Christ's church Membros desta
da família do Senhor Jesus. And that should be the desire of every Christian father, E esse deve ser o desejo de qualquer pai cristão. to have all of his family in Christ. Ter toda a sua família em Cristo. That's why we should have family worship. É por isso que nós devemos mesmo nas nossas casas ter tempo de adoração em família, Have family devotion with them. de devocionais enquanto família, Live a godly life before them. procurar viver uma vida exemplar, santa perante toda a família. Speak the truth in love to them. Falar a verdade em amor, Desiring for his family desejando para que a nossa família, to be in the larger family, estar nesta família maior e eterna, united in common faith, unidos numa fé comum, residing in Christ's church. a morar nesta e fazer parte desta igreja do Senhor Jesus. When a church gets a hold of this vision Quando uma igreja ganha esta visão and begins to truly display e começa verdadeiramente a representar true koinonia, uma verdadeira koinonia, that people outside the church que as pessoas de fora will begin to see the difference. começam a ver a diferença And they will ask the question, e poderão fazer a pergunta: what is happening in there? o que é que está a acontecer aí? Why are they so addicted to worship, Porque é que eles não param de adorar? fellowship, prayer, and evangelism? Comunhão e oração e evangelismo. Behold how they love one another. Vejam como eles se amam uns aos outros. And they will have a desire E aí terão um desejo to seek to find out de procurar saber o porquê. what has brought y'all to this position. O que é que nos trouxe a essa posição, a essa transformação, a esse modo de ser e de viver? Now I must ask, Agora devemos perguntar: is the church simply an appendix to your life? será que a igreja é apenas um apêndice na tua vida? Something that you simply do as a habit Algo que fazes apenas por hábito, every 7 days? a cada 7 dias, domingo após domingo. If something else doesn't come up, A não ser que, claro, alguma coisa possa then aparecer. you may attend worship. Então, talvez eu possa ir That- adorar com a igreja. That mindset Esse tipo de mentalidade was not Jesus' vision. não era a visão de Jesus. The Church of Jesus Christ is that new community A igreja do Senhor Jesus Cristo é esta nova comunidade, created in such a way criada de tal maneira that we are brought into it que nós somos trazidos para dentro dela, so that we might be enriched by Christ and others within the body, para podermos ser enriquecidos por Cristo e pelos outros que fazem parte desse mesmo corpo, worshiping together, a adorarmos juntos, using our spiritual gifts together a usar os nossos dons espirituais juntos para a edificação de todos, to bring honor and glory to God. para trazer glória e honra a Deus. Let me close by asking, Deixem-me terminar ao perguntar: are you a member of His church? és tu um membro da sua igreja, Actively seeking to be used of Christ procurando de forma ativa as ser usada por Ele, He builds His church? enquanto Ele edifica a sua igreja? Are you willing to face conflict, Estás disposto ou disposta a enfrentar conflito, be criticized, a ser criticado, be harassed, a ser odiado ou perseguido, to see His church grow para que possas ver a sua igreja crescer and maintain its purity? e manter a sua pureza? Do you have the confidence Será que tens a confiança that Jesus Christ will prevail in building His church? de que Jesus prevalecerá a edificar a sua igreja? Let us pray. Vamos orar. Father, we thank you Pai, nós agradecemos-te that you are building your church porque tu estás a edificar a tua igreja upon this great foundation of Jesus Christ. sob este grande fundamento que é o Senhor Jesus, Who has instituted His church que instituiu a sua igreja and bringing sinners into His church. ao trazer pecadores para a sua igreja. And He promised that He will continue to grow His church. E foi Ele que prometeu continuar a edificar e a crescer a sua igreja. And we pray, Father, E nós oramos, Pai,
that any here this morning que se alguém aqui esta manhã that are not in his church que não faz parte da sua igreja verdadeiramente would cry out to Christ possa vir a Cristo e clamar a Ele in repentance and faith em arrependimento e fé and be brought into his church. e ser trazido para a sua igreja. We pray for those who are Christians, Nós oramos por aqueles que já são teus filhos cristãos, that they would renew their commitment que eles possam renovar o seu compromisso to be faithful de ser fiéis to his church. à sua igreja. And it's in Christ's name we pray. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amen. Amém.